Ó meu Deus, ó meu Senhor, abençoa nossa casa. Ela é tão pequenina, mas é a casa da irmã Lina, nosso templo de fé, de trabalho, ó Senhor, esperando todo dia, com alegria, tua visita, teu amor. Boa tarde a todos. É com muita alegria que nos encontramos para mais um Evangelho. Vamos nos ligando à casa de Irmelina, a todas as fraternidades e rogando ao Mestre amado Jesus que nos dê força e coragem para que possamos persistir em nosso esforço de renovação, para que não desertamos da luta no cumprimento do dever. Auxilia-nos, Senhor, para que continuemos a nos empenhar com sinceridade no bem de nossos semelhantes, para que não distanciamos do caminho certo. Senhor, precisamos tanto da tua força e da tua coragem. Se conosco, Pai, agora e sempre. E carinhosamente vamos acompanhar o nosso querido amigo Senhor Júlio no Evangelho da tarde. Graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Irmalina. É com imenso prazer que eu estou me dirigindo a vocês a fim de estudarmos juntos alguns ensinamentos espirituais evangélicos. Em nossa última reunião, nós estudamos os ensinamentos que nos foram dados no relato das núpcias de Caná. Vocês se lembram? Esse episódio foi revelado somente pelo Evangelho de João. E nós vimos que Jesus nos convida para a festa de noivado do Evangelho com a terra. Após 20 séculos decorridos, o júbilo nupcial ainda é de poucos. Poucos estão namorando, pouquíssimos estão em noivado, e muito menos ainda os que estabeleceram suas núpcias com o nosso Pai. Mas é chegado o momento de não ficarmos em cima do muro. Tem uma psicografia do Chico, em 1935, do Humberto de Campos, que foi revelada no livro Palavras do Infinito. E o Humberto descreve uma conversa de Jesus com o apóstolo João. O Jesus pergunta a João: como seguem no mundo as coisas atinentes à minha doutrina? E João: vai muito mal, meu senhor. Desde o concílio ecumênico de Niceia, em 325, as vossas verdades são deturpadas. Se lembra que nesse primeiro concílio ecumênico eles estavam discutindo se Jesus era Deus ou era filho de Deus, né? E deu uma briga danada. Os seus representantes, continua João dizendo, ainda estão todos mergulhados nos interesses da vida material. E Jesus pergunta, será que nós podemos ter alguma esperança? O que você acha, João? Está muito difícil. Há mais ateus benquistos no céu do que religiosos. E Jesus disse,
eu prometi ao mundo um consolador em tempo oportuno. E se os vivos não nos traírem, se traficam com as verdades sagradas, eu vou mandar os mortos para falarem em meu nome. E, de fato, ele está mandando. Nós temos diversas palestras de espíritos desencarnados, de mortos, né, que eles chamam, através de bons médios espíritas. Após as núpcias de Caná, Jesus, encaminhado por alguns discípulos, alguns, não todos, né, estabeleceram-se em Cafarnaum, que é era um pequeno centro comercial e um posto militar romano. E estava na proximidade da Páscoa, data em que os hebreus comemoravam a sua fuga do Egito. Era e é a maior festa hebraica. E os judeus têm o dever de comemorá-la, indo para a sinagoga mais próxima, ou aqueles que podem vão até Jerusalém. Jerusalém quer dizer cidade da paz. Jesus, então, decidiu subir para Jerusalém. Eu digo subir porque de Cafarnaum a Jerusalém há uma diferença de altitude de mais de 700 metros. E Jesus subiu, então, com os 6 discípulos que já o acompanhavam, segundo o Evangelho de João. Eram Pedro, seu irmão André, João, seu irmão Tiago Maior, Felipe e Barnabé. O episódio de hoje, que nós vamos estudar, chama-se Expulsão dos Exploradores, ou também chamado comércio contestado. No Evangelho de João, esta passagem está logo no início dos seus relatos. Está no capítulo 2, e o Evangelho de João tem 17 capítulos, então foi logo no início. Nos demais, está muito perto, está gravado muito perto do final. Em Mateus está no capítulo 21, dos 28 capítulos existentes. Em Marcos, no capítulo 11, dos 16. E em Lucas, no capítulo 19, dos 24. A posição do episódio no contexto mais correta parece nos ser a de João, por ser o único apóstolo presente. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas estavam presentes nessa época. Em Mateus, Marcos e Lucas está descrito que Jesus entra no átrio, sendo o átrio o único local em que podiam penetrar os gentios. Alinhavam lá mesas vendendo bois, ovelhas, pombos, bolos, incenso, para as oferendas a Jeová. E havia também cambistas que trocavam dinheiro estrangeiro por ciclos judeus. Ciclos é um dinheiro judaico, que eram as únicas moedas aceitas pelos sacerdotes, porque as outras moedas têm efígies pagãs, e os ciclos não têm.
os sacerdotes também permitiam esse comércio no átrio do templo e permitiam vender, porque esse pessoal pagava para os sacerdotes uma certa quantia. Jesus, vendo aquilo, espantou os animais, expulsou os vendedores, derrubou mesas dos cambistas, etc, etc. Em João, além do que está descrito nos outros 3 evangelhos, Jesus fez o mesmo, mas usou um chicote de cordéis para expulsá-los. Nos 4 evangelhos, após expulsar, Jesus cita 2 grandes judeus, que são Isaías e Jeremias, os 2 livros que constam aí na Bíblia. Em Isaías consta esse texto que Jesus falou no capítulo 56, e em Jeremias, no capítulo 7. E lá está mencionado, e Jesus repete, está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazei dela um covil de ladrões. A casa do meu pai não é uma tenda de negócio. Então a gente pergunta, né? Como nós estamos fazendo da casa do pai? Vamos dar uma analisada juntos nesse episódio que tem grandes ensinamentos. Alguns estudiosos acreditam que esse episódio aconteceu como narrado, aconteceu de fato, que Jesus fez tudo isso. Outros acreditam que seja apenas um relato, um ensinamento de Jesus para seus apóstolos. Isso porque é difícil, de fato, imaginar Jesus com um chicote na mão, derrubando banca, espantando animais, semeando essa confusão toda, né? Jesus ensinava sempre, vivenciava a mansuetude, a humildade, a brandura. E entre advertir quanto aos acessos que nós vimos, de agredir comerciantes, há um verdadeiro abismo. Alguns exegetas também acham estranho Jesus referir-se ao templo como sendo uma casa de meu pai, porque ele sempre nos ensinou, na sequência dos evangelhos, que a morada de Deus é o universo. E Deus está em toda parte, inclusive no íntimo de cada um, e não no interior de edificações. Jesus sempre explicou, o reino de Deus está dentro de vós, como está em Lucas, bem clarinho, no capítulo 17, item 21. Esses exegetas acham que a expressão foi introduzida por copistas. Como que o Evangelho chegou até nós? Durante séculos, os textos evangélicos foram manuscritos e nem sempre os copistas guardavam fidelidade aos originais. Naquela base, quem conta um conto aumenta um ponto ou suprime algum ponto. Os textos definitivos que nos chegaram às mãos são datados a partir do século V, muito tempo depois de Jesus, e certamente deve conter alterações
como a gente tem uma certeza quase que absoluta. Assim vemos que o episódio sofre muita contestação, fora e dentro do cristianismo. Acho que essas contestações ficam como discussões inúteis, porque a verdade é que está citado nos 4 evangelhos. Portanto, ou aconteceu de fato ou foi um simples relato. Isso depende do discernimento de cada um. O que importa é colhermos os ensinamentos que o episódio nos traz e não ficar discutindo se foi, se não foi, essas bobagens todas. Jesus sabia disso, que os evangelhos chegariam até nós adulterados. Tanto é que ele nos falou que enviaria um consolador para restabelecer as verdades ensinadas. Não só ele ditou isso, como também ele nos deu uma parábola de advertência. Lembra-se? Para separar o joio do trigo. Isso quer dizer, separar o joio dos interesses humanos misturados ao trigo das revelações sagradas. Ensinamentos profundos estão contidos nesse relato. Vamos analisar com bastante calma. Jesus nos ensina nesse episódio. Primeiro, ele nos ensina três grandes verdades, 3 grandes ensinamentos. O primeiro, devemos expulsar energicamente pensamentos negativos, usando até o chicote, conforme diz João. De onde que nós vamos expulsar esses pensamentos negativos? O episódio fala do átrio. O que é átrio? Átrio é um espaço todo murado em redor de um templo, quer dizer, está preservando o templo. Isso que é átrio, aquele espaço. Então, simbolicamente, esse átrio pode ser também o espaço que nós permitimos à nossa mente em redor da fagulha divina que está dentro de nós. E então Jesus pede, expulse energicamente pensamentos negativos para não chegar esses pensamentos até a fagulha divina, porque Deus certamente não vai gostar de uma coisa dessa. E esses pensamentos negativos que Jesus diz para nós usarmos até chicote, quando entram na nossa mente, é justamente os prazeres mundanos. O segundo grande ensinamento, ao citar os dizeres de Jeremias e Isaías, ele nos pede para disciplinar a nossa mente, porque no íntimo da mente está o verdadeiro templo para recebermos as coisas divinas. Lembra-se que ele falou, não é? Que ele cita, está escrito, a minha casa é uma casa de oração. Vós, porém, está fazendo delas um covil de ladrões. A casa de meu pai não é uma tenda de negócio.
O terceiro grande ensinamento que nós podemos tirar do princípio desse relato é: nós devemos ter cuidado com as ilusões mundanas, que são verdadeiras vendilhãs de ilusórias felicidades, como aqueles vendedores de valores, de ciclos, que estavam vendendo moedas para comprar a felicidade que Deus pode nos dar. E é isso que Jesus fala, entendeu? Não podemos fazer comércio dos valores sagrados. Jesus, em seus 3 anos de ensinamentos, nunca se afastava do povo, a não ser para orar. Também não está registrada nenhuma mortificação inútil do seu corpo. Assim, demonstra que, para servir a Deus, nós temos que tomar cuidado por 3 coisas. Primeiro, não devemos nos isolar em mosteiros, ficar separado do povo, dos nossos irmãos. Nós só podemos fazer isso para orar e não ficar a vida inteira em clausura em mosteiros, como só acontecer no mundo de antigamente e de hoje ainda, infelizmente. Segundo, não devemos mortificar o corpo. Por que a gente tem que repetir isso? Porque há fiéis que anunciam propostas higienes para comerciar, para entrar no reino do céu. Eles carregam cruz de casa até o templo. Eles sobem a escadaria de joelhos para chegar nas igrejas. Eles se privam de alimentos, ficam jejuando de alimentos. São coisas, entendeu, ingênuas. São coisas que não têm razão, não tem propósito. E o terceiro é aquele que eu já falei, fazer comércio com as coisas sagradas, como hoje ainda se faz. Vende-se figurinhas, vende-se isso, vende-se vela, vende esse negócio todo aí. O sacrifício mais agradável a Deus é renunciar aos interesses pessoais, fazendo bem ao próximo. Esse que é o sacrifício que nós devemos fazer, e não carregar coisas, nem carregar andares, e nem subir de joelho escadarias e essas coisas todas. Nas relações comerciais, existe o compromisso de determinado pagamento pela mercadoria recebida ou serviço prestado. Na atividade religiosa, nós costumamos fazer o mesmo. Mesma coisa. Nós não devemos. Então, essa é a primeira de outros 3 grandes ensinamentos. Não devemos nos isolar em mosteiro, não devemos mortificar o corpo e o terceiro, não fazer comércio de coisas sagradas. Vamos examinar o comportamento humano de hoje, depois de 20 séculos dos ensinamentos de Jesus. Vamos perguntar a nós mesmos, o que nós buscamos? Vamos separar em 2
em 2 sessões. O que buscamos? O que nós vamos, o que nos leva a frequentar um centro espírita, um templo protestante, uma igreja católica ou uma casa religiosa qualquer. O que nós buscamos? Seria uma vida mais equilibrada e digna? Seria refletir a respeito das nossas responsabilidades? Porque quando nós encarnamos, todos nós vimos com grandes responsabilidades a cumprir. Será também que nós procuramos superar vícios, tirar hábitos indesejáveis, participar nos serviços do bem, fazendo caridade? É isso que nós devemos perguntar a nós mesmos. Ou apenas nós vamos lá desejando que Deus remova as nossas dificuldades, solucione os nossos problemas, recupere a nossa saúde, conceda-nos felicidade. Não será isso um verdadeiro comércio? Uma troca que não envolve dinheiro? Eu dou a minha presença, submeto-me ao culto com a intenção de receber todas essas coisas. Tanto é assim que é uma verdade que muita gente deixa de participar porque não recebeu o benefício que buscava, o favor ou a graça que esperava. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é o maior comércio que nós fazemos com coisas sagradas. Há quem faz adiamentos até. Um donativo, uma visita à família carente, um exercício de tolerância, esperando receber recompensa. É um outro modo de comercializar o sagrado. Existem até pregadores que exploram essa insólita teologia. É uma teologia chama-se felicidade comprada. Eles dizem: deem o dízimo, quanto mais dinheiro oferecerem, mais felicidade Deus lhes dará. Parecem camelôs a pregoar o seu produto como se a felicidade fosse uma mercadoria, não uma realização divina. De tudo isso nós deduzimos grandes verdades. Primeira grande verdade: os que insistirem em comercializar a fé acabam decepcionados, perdendo a fé, porque há um princípio subordinado à justiça divina. Esse princípio chama-se merecimento. Nós ganhamos graças pelo nosso merecimento. E Jesus deixou bem claro: a cada um segundo suas obras. A segunda, nós até podemos encarar o merecimento como sendo uma convocação para fazer o que o céu espera de nós. A segunda grande verdade: não devemos imaginar o culto religioso como um canal aberto para obter favores do céu. Terceiro, vamos cuidar da mente. Vamos não permitir pensamentos negativos. Vamos não deixar que nossos veículos inferiores nos levem para falsos caminhos, como a fraude e a simonia. Simonia quer dizer comércio com coisas sagradas. Lembremos, Deus inventou o tempo. Deus nos deu o tempo necessário para cultivarmos valores morais.
Mas o homem inventou a pressa. A nossa evolução é contínua e os nossos valores virão no tempo certo. Nada de pressa. Vamos ter cuidado extremo para ganhar os valores certos. E assim nós terminamos a nossa palestra, o nosso estudo, e vamos terminando orando. Ó Pai, conceda-nos a graça de compreender a tua vontade, seja como for e onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos de teu infinito amor, e que assim seja. Fique na santa paz do Pai e até breve. E assim vamos agradecendo por mais esses ensinamentos. E unindo os nossos corações, vamos fazer as nossas vibrações em prol dos nossos irmãos desencarnados, para que sejam acolhidos e amparados com muito amor. Rogamos ainda por todos os enfermos da alma e do corpo, por todos os hospitais, asilos, por todos os nossos irmãos que se encontram tristes e oprimidos, aonde quer que estejam, possam receber o auxílio divino. Rogamos por todas as casas de orações e pela nossa casa, para que continue sendo este pronto socorro espiritual. Rogamos por todo o planeta, pela paz entre os povos. Rogamos pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes. Rogamos também, Senhor Jesus, pelos nossos lares, os lares de nossos familiares e amigos. E rogamos também ainda pela fluidificação dessas águas e que ao ingeri-la possamos tomar o medicamento que cada um de nós necessitamos. Pai, auxilie-nos nesse novo mês que se inicia, para que seja um mês de vitórias e de muita alegria. E assim vamos nos despedindo, agradecendo ao Criador por mais esta oportunidade. Agradecemos a presença e a colaboração de todos e que estejamos juntos na próxima semana. Graças a Deus, assim seja.